Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa segunda edição, plantão glorioso, pra gente falar. Vamos deixar a Copa do Brasil para amanhã? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Copa do Brasil para amanhã. Hoje a gente vai falar de Super Mundial de Clubes. Hoje a gente vai falar da importância transcendental que tem o Botafogo. A gente vai falar do tour da Taça do Mundial de Clubes, do tour da Taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que tem o privilégio de estar em General Severiano. O Botafogo vai ser o primeiro clube do Brasil a receber a taça, o troféu do Super Mundial de Clubes. A exposição vai acontecer no sábado. E a gente vai falar aqui da homenagem que a FIFA fez ao Botafogo, um texto bem significativo, né? E não poderia ser diferente. O clube mais tradicional do Brasil, um dos clubes mais importantes do mundo, o clube que transformou o Brasil no país do futebol. E que honra para a FIFA ter o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Até porque o Botafogo é um tricampeão da pequena Copa do Mundo. Tá lá no site oficial do Botafogo, se você olhar lá, 1967, 68, 70, Botafogo campeão mundial, mundialito, pequena Copa do Mundo. E aí, claro, muita gente vai se perguntar, em que deu aquele reconhecimento da FIFA? Não havia, que o Botafogo nomeou embaixadores para ir até a FIFA, Paulo César Caju, Carlos Roberto, Gerson Canhotinha de Ouro. E aí, em que ficou isso? Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto, mas antes, like, né? Deixa um like, dá essa moral. Canal Gigante Glorioso diariamente tem vídeos sobre o Botafogo. E quando você deixa o seu like, você ajuda demais o canal Gigante Glorioso a chegar a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal, dá essa moral pra gente aí, que é o GG todo dia falando do mais tradicional. E é claro, você que se inscreve, você pode se tornar membro. E tornando-se membro, você concorre a um item do Kit Go Case todo mês. Todo mês nós sorteamos um item do Kit Go Case. Pode ser essa garrafa linda, maravilhosa, que está conservando a minha aguinha geladinha. Tem que beber água, hein, gente? Beber água não é porque tá chovendo, tá frio, tem que beber água. Mochila, capa de celular, o que for, carregador portátil, copo, o que for, você tem como membro do canal Gigante Glorioso, você concorre aqui no GG. E é claro, quiser comprar, né, por um preço bem abaixo do mercado, usa o nosso cupom GOGLORIOSO, tá certo? Lá no site da GoCase. Vamos lá, gente. Então o Botafogo vai ser o primeiro clube do país, talvez por ser realmente o mais importante, a receber o troféu da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tá? E aí o Botafogo está preparando uma série de ações, tá? Entre os dias 2 e 3 de maio, incluindo uma exposição em General Severiano. Essa exposição em General Severiano, ela vai acontecer no dia 3, que é um sábado, das 10 às 18 horas. Confesso a vocês, não sei se já esgotaram os ingressos. Por quê? Porque os ingressos são gratuitos, mas são limitados, né? Então lá no site do botafogo.com.br/ingresso, você consegue reservar o seu. Só que como a retirada se iniciou hoje, né, a partir das 15 horas para os sócios e 16 horas para o público em geral, como é mediante disponibilidade, então, assim, não sei realmente se ainda restam ingressos. Fiz até uma entradinha aqui simulando, né, uma compra, uma reserva, né, não uma compra. E já não tinha ingresso disponível. Tá? Então, não sei se o Botafogo vai disponibilizar mais, todavia, já havia avisado aqui, né, que era limitado, porque não tem como todo mundo visitar, o Botafogo teria que deixar a sede aberta até sei lá quando, né? Então, infelizmente, não dá para todo mundo. Quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, rezar para abrir de novo, mas até o momento já estou vendo aqui que não tem ingresso disponível, tá? Não sei se você já conseguiu garantir o seu, aliás, quem já garantiu, coloca aí nos comentários, ou quem ainda não garantiu, enfim. Nesse momento estou colocando aqui e não estou conseguindo. Está dizendo que não tem entradas, não há entradas visíveis no momento, tá? Então assim, realmente era limitado. Mas a gente quer ver esse troféu na galeria, né? É um sonho. Falando sério, vamos abrir o jogo aqui, né, galera? A gente viu o PSG jogando hoje contra o Arsenal na Champions League, com 4 minutos de jogo numa jogada sensacional. Lá na Inglaterra, o PSG... Ai, dorzinha de cabeça braba. PSG
ganhando do Arsenal por 1-0, né? Isso há, sei lá, algum tempo seria inimaginável. Imagine, Arsenal perder para um time pequeno como o PSG. Só que hoje a situação é outra, né? O PSG está a um empate de chegar a mais uma final de Champions League. Da vez que chegou, perdeu para o Barcelona. Por azar do PSG, o Barcelona está do outro lado da chave, né? Enfim, mas sobre o Super Mundial de Clubes, né? O Botafogo foi homenageado, enaltecido pela FIFA, né? Eu vou ler aqui a nota, né, que a FIFA colocou no seu site sobre o Botafogo, né, já que vai ser o primeiro clube brasileiro a receber o troféu. O Botafogo, diz aqui o site da FIFA, né? Site da FIFA oficial. O Botafogo forneceu 47 jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo da FIFA, mais do que qualquer outro clube. E aí vai dizer que em seguida aparecem outros clubes, né, tal, que não nos interessa, né? Mas o Botafogo, por exemplo, está à frente de São Paulo, Flamengo, Real Madrid, né, como clube que forneceu jogadores para a Copa do Mundo, da sua própria seleção, né, a seleção brasileira. Porque o Botafogo também forneceu jogador para a seleção uruguaia e tal, mas na seleção brasileira é o que mais forneceu. O Botafogo teve jogadores convocados para as 14 primeiras edições da Copa do Mundo, o que é também um recorde, escreve a FIFA. Um dos 4 representantes do Glorioso no Uruguai, em 1930, era Carvalho Leite, jogador de apenas 18 anos. Foi o jogador mais jovem a atuar em Copas até ser superado pelo polonês Walter Braun, de 17 anos, na França, em 1938. Além de ter sido o brasileiro mais jovem até ser ultrapassado por Pelé na Suécia, com 17 anos também, né? 8 jogadores botafoguenses conquistaram a Copa do Mundo. Newton Santos, Didi e Garrincha, 3 dos maiores jogadores da história em suas respectivas posições, escreve a FIFA, brilharam na campanha do primeiro título mundial do Brasil em 58. O trio teve a companhia de outros representantes do Fogão, Amarildo e Zagallo, na conquista do bicampeonato de 1962. Paulo César Caju, Paulo César Lima, Jairzinho e Roberto Miranda estavam no elenco que venceu a Copa do Mundo do México em 1970. Caju foi destaque contra a Inglaterra, um jogo famoso porque poderia ter sido uma final, e Jairzinho entrou para o livro dos recordes ao marcar em todos os jogos do Brasil naquela Copa do Mundo. O goleiro Jefferson, grande goleiro Jefferson, foi o último jogador do Botafogo a disputar uma Copa do Mundo em 2014, ano em que seu companheiro Lodeiro representou também a seleção uruguaia. O único outro jogador do Botafogo a disputar uma Copa por outra seleção foi Louco Abreu. Ele bateu pênalti com a sua tradicional cavadinha para garantir ao Uruguai a vitória na disputa contra a Gana e uma vaga na semifinal da Copa da África do Sul de 2010. O Botafogo iniciará sua campanha no Mundial de Clubes da FIFA 2025, enfrentando o Seattle Sounders em Seattle, antes de seguir para Los Angeles, onde jogará contra PSG e Atlético de Madrid. O Gregory poderá cruzar o caminho de seu ex-clube, o Inter Miami, nas oitavas. Ô FIFA, tomara. Já pensou oitavas de final Botafogo e Inter Miami, que beleza, né? Enfim, Botafogo é enaltecido, homenageado, e já não é a primeira vez, né? A FIFA já enalteceu tantas glórias do Botafogo, a FIFA enalteceu o Botafogo como um dos clubes mais importantes do século XX. O Botafogo está na lista dos 12 clubes mais importantes do século. E o Botafogo já foi homenageado pela FIFA por conta da Conmebol Sul-Americana de 1993. E aí muita gente pergunta, Guilherme, essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ela tem a ver com a pequena Copa do Mundo que o Botafogo conquistou em 1967, 1968 e em 1970? Para você que quiser saber mais sobre esses títulos mundialitos que o Botafogo conquistou, aqui no canal Gigante Glorioso você tem um especial sobre esses 3 campeonatos. Se você disputar Botafogo, tricampeão mundial, Gigante Glorioso, vai aparecer aí na sua tela os vídeos que nós fizemos, né? Eu, Michael Martins, a Patrícia Andrieto, Thaís Coutinho, né? Na época sob o comando do Felipe Oliveira na produção. E, na verdade, esses torneios, né, eles não têm uma ligação com a FIFA.
porque a FIFA era embrionária nessa época, organizando torneio de clubes, né? Não havia nenhum torneio oficial que a gente pudesse chamar de Mundial de Clubes da FIFA, tá? O Intercontinental, ele, na época que a FIFA criou o Mundial de Clubes em 2000, o Intercontinental não era considerado pela FIFA como mundial. Os mundiais considerados pela FIFA são os mundiais a partir da criação da própria FIFA de um torneio mundial, 2000, né? E depois retomado mais à frente. Então, antes de 2000, a FIFA não reconheceu esses títulos. Por uma pressão das confederações, tal, ela abriu exceções, né? Mas, assim, de fato, a FIFA não reconhece. E não eram torneios organizados pela FIFA. Nem o Intercontinental, vencido por Grêmio, por São Paulo, Flamengo, vários outros clubes, né? E nem a pequena Copa do Mundo. Só que, por exemplo, clubes como o Real Madrid, quem já visitou a galeria do Real Madrid de títulos, né? O Real Madrid coloca todos os seus títulos mundiais numa galeria e ao lado dos intercontinentais e dos mundiais da FIFA tem as pequenas Copas do Mundo que o Real Madrid conquistou. Uma delas em cima do próprio Botafogo. Uma delas, a primeira, conquistada em cima do Botafogo. E o Botafogo tem 3 desses torneios, pequenas Copas do Mundo. Em 1967, o Botafogo disputou contra o campeão do Intercontinental, Peñarol, que tinha vencido o Real Madrid no Intercontinental, o Peñarol e o Barcelona, que era o campeão da UEFA. O Botafogo disputou contra Peñarol e Barcelona e venceu o Barcelona na final por 3-2. Inclusive, Gerson fez um gol de bicicleta. É isso mesmo, Gerson fez gol de bicicleta nesse jogo. No ano seguinte, o Botafogo foi bicampeão da pequena Copa do Mundo, jogando a final contra o Benfica, do Eusébio, do Coluna, e venceu por 2-0. 2-0, o Botafogo venceu o Benfica com, inclusive, golaço do Roberto Miranda, que disputou a Copa do Mundo de 1970. E em 1970, o Botafogo jogou a final contra uma equipe da Tchecoslováquia e venceu por 2-1. Então o Botafogo jogou contra o Spartak Trnava, da Tchecoslováquia, venceu por 2-1, que era o time base da seleção tcheca, que vendeu resultado de 0-0 bem caro para o Brasil na Copa, né? Então ele era a base ali da seleção tcheca, o Spartak Trnava, e o Botafogo venceu por 2-1, gol da vitória marcado pelo Humberto, que era um jogadoraço também, mas o time do Botafogo tinha tantos craques que o Humberto era banco, acabou sendo titular nessa final. E aí muita gente se pergunta, Guilherme, em que ficou aquela história lá de 2020, né, de reconhecimento desses títulos? O Botafogo falou na época, o Carlos Roberto, o Gerson Canhotinha de Ouro, o Jairzinho, né, falaram sobre levar à FIFA, como embaixadores do Botafogo, o reconhecimento desses títulos. Bom, o Botafogo, de certa forma, levou até a FIFA esse pleito, como o Palmeiras também levou até a FIFA esse pleito, como o Fluminense também buscou até a FIFA esse pleito, mas diferente de Palmeiras e Fluminense, o Botafogo ainda não teve uma resposta, né? Não houve uma oficialização desses títulos de 67, 68, 70, porque também o Botafogo ainda não fez não pleiteou oficialmente, como instituição. Os embaixadores do Botafogo é que conversaram com representantes da FIFA sobre a viabilidade disso, tal. Assim, jogando sinceramente aqui, né? Para isso ser reconhecido, os clubes campeões, Real Madrid, Barcelona, Botafogo, teriam que organizar um dossiê, como no Brasil, o Santos, o Botafogo, o Cruzeiro, o Palmeiras organizaram um dossiê para o reconhecimento dos campeonatos brasileiros, desde 1959 até 1970, né? E tiveram seus títulos reconhecidos. Para o Botafogo, em 2020 e 2021, isso era muito importante. Isso era muito importante. Durcésio Melo queria muito levar esse pleito até a FIFA. A partir do momento que chega a SAF não quer saber disso. A John Textor não quer saber disso. Não, buscar reconhecimento de 68, 67, 70, não. Eu quero disputar 2025. Eu quero ser bicampeão da Libertadores e disputar o Intercontinental de 2026, 2027. Tá?
Então, há uma diferença de pensamento, né? Enquanto o social, que antes o Botafogo não tinha essa divisão social, SAF e tal, era Botafogo. Como não dava para conquistar nada no presente, você tinha que buscar no passado, né? Eu entendo. Com a chegada da SAF, essa iniciativa ela recebe ali um pause, não sei se foi um stop definitivo, porque o John Textor só olha para frente. Tanto que ele vê o Super Mundial de Clubes como a menina dos olhos da temporada 2025. Eu confesso a vocês que, para mim, isso é um sonho, tendo em vista o que o PSG está jogando, o que o Atlético de Madrid está jogando, menos do que o PSG? Sim, menos. Mas o problema é que o Botafogo não está chegando nem próximo, né? Pode melhorar? Eu espero, eu espero. Na hora do vamos ver, o juiz apitou 11 contra 11, a coisa pode mudar? Espero também. Mas eu acho que, assim, é bem difícil, né? É bem difícil. Mas John Textor tem dinheiro, tem vontade, quer investir e só fala do Super Mundial de Clubes. Tomara que faça valer essa vaga do Botafogo no Super Mundial de Clubes. Até porque, se for analisar as equipes do grupo do Botafogo, o Botafogo é o grande time desse grupo. PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders, quem é o grande do grupo? É o Botafogo. Quem é o mais tradicional do grupo? É o Botafogo. Quem tem título continental no grupo? Então, assim, eu acho que o John Textor tem tudo para que o Botafogo faça um Mundial respeitável, honesto. Sonhar com o título me parece hoje uma ilusão. Mas, vamos lá, né? A gente também imaginava que a Libertadores no início de 2024 era uma ilusão, principalmente no final de 2023. Tomara, tomara. Eu já, depois da SAF, não duvido de mais nada em relação à sede que o John Textor tem de conquistar grandes coisas. Vamos acreditar. Enfim, fico por aqui. Gostou do vídeo? Gostou da história? Recomendo, tá? Digita aí, Botafogo tricampeão mundial, gigante glorioso, você vai ver o nosso documentário dividido em 3 episódios sobre essas conquistas dos mundialitos ou pequenas Copas do Mundo conquistadas pelo Botafogo. Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!